Assim que estreou nos cinemas, logo no iniciozinho desse ano, o filme Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, que está em cartaz nos cinemas brasileiros desde a semana passada, ele logo chamou minha atenção. Não só pelo furor que ele causou nas salas, na repercussão dele lá fora, mas também porque se tratava do segundo longa-metragem de uma diretora muito interessante chamada Rose Glass, que dirigiu um filme muito bom lá em 2019, chamado Saint Maud. Um filme de terror que tinha alguns tópicos sobre o cristianismo, que questionava a questão da fé. Enfim, era um trabalho bem interessante. Confesso que aqui eu vou um pouquinho na contramão do que tem sido dito sobre Love Lies Bleeding, porque diferente de um grupo de pessoas, eu não consegui embarcar muito nessa história da Rose Glass. Enfim, esse filme ele não mexeu tanto comigo quanto o filme anterior da diretora. Antes de desenvolver um pouquinho mais minhas impressões sobre Love Lies Bleeding, eu queria pedir para todo mundo que está acompanhando esse conteúdo para seguir a gente aqui no Instagram, para dar like nesse vídeo, para comentar nesse e outros conteúdos que a gente produz. Todas são em torno dos conteúdos que a gente faz, tanto aqui no Instagram quanto em outros espaços. Ele ajuda bastante a gente que está aqui do outro lado a fazer não só com que o nosso conteúdo chegue a pessoas que eventualmente não conhecem o trabalho da gente, mas também faz com que esse trabalho ele seja viabilizado financeiramente. Então, qualquer ajuda que vocês deem aqui em outros espaços para a gente é de bom grado e ajuda bastante o trabalho da gente que está aqui do outro lado. Love Lies Bleeding é um filme que acompanha a história de amor entre Jack, que é uma fisiculturista, e a Lou, que é uma zeladora de uma academia que a Jack frequenta. Elas passam a ter um relacionamento amoroso. A Jack passa a morar na casa da Lou depois de ficar um tempo aí sem eira nem beira, na estrada. E a Lou ela acaba apresentando algumas substâncias injetáveis para Jack melhorar o desempenho dela no esporte que ela exerce. Quando a irmã da Lou vai parar no hospital depois de ter sido agredida de maneira muito séria pelo marido, a Jack ela toma as dores da namorada e no acesso de raiva ela acaba cometendo um crime. Para contar essa história que mistura drama, romance e tem algumas pitadas de narrativa verídica sobre crimes famosos, o Love Lies Bleeding ele flerta um pouquinho com o cinema fantástico. Então, por exemplo, todas as vezes que a Jack ela injeta essas substâncias no corpo dela, a Rose Glass ela salienta a transformação física da personagem, a evolução dos músculos, as veias saltando, o barulho dessa transformação física. A personagem se transforma quase que numa She-Hulk. Por mais que esses esforços eles demonstrem ali uma atitude da diretora de tentar procurar contar essa história, que na maioria das vezes é contada da forma mais banal possível, tentar contar isso de uma maneira inventiva, eu não consigo enxergar como esses recursos, como essa mistura de gêneros cinematográficos consegue ficar em prol de uma narrativa que seja interessante, que percorra caminhos interessantes e que apresente pra gente aspectos dessas personagens que a gente não tinha tentado antes. Às vezes acabam soando até como recursos gratuitos que estão ali para a diretora exibir um certo exercício de estilo, muitas vezes apartado de uma narrativa. Eu não consegui me envolver tanto nessas iniciativas da Rose Glass nesse filme. E era até algo que ela explorou bem no Saint Maud, mas eu acho que ela fez lá de maneira muito mais interessante do que aqui. No final das contas, o Love Lies Bleeding acaba salientando essa história de amor entre essas protagonistas, fazendo com que essa história de amor seja um mote central, inclusive da trama criminal. É interessante também, até certo ponto, como a diretora ela desenvolve essa questão, o background dessas personagens, porque se a gente for pensar, tanto a Jack quanto a Lou, elas tiveram experiências familiares muito traumáticas, de rejeição de uma homossexualidade, mas eu não sinto que o filme ele procure esgarçar de maneira mais intensa esses temas, essas questões. A Kristen Stewart, que faz a Lou, a zeladora da academia, ela foi bastante elogiada pelo desempenho dela no Love Lies Bleeding. Eu não posso dizer que eu tenha gostado tanto aqui da Kristen Stewart desse filme como em outros trabalhos, como por exemplo no Spencer, pelo qual ela foi indicada ao Oscar.
Eu acho até que a Kristen Stewart do Love Lies Bleeding me trouxe a memória de alguns momentos que não são tão positivos assim da Kristen Stewart lá no Crepúsculo. Por outro lado, a parceira de cena dela, a Kate O'Brien, ela me impressionou bastante, não só pela transformação física que ela se submeteu. O Love Lies Bleeding é um trabalho muito físico da atriz, mas também por todo o desenvolvimento e toda a carga emocional que ela carrega ao longo da história. Enfim, vocês assistiram Love Lies Bleeding? Se assistiram, diz aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Vocês concordam com as minhas impressões sobre o longa? Não concordam? O espaço está aberto para discussão aqui nos comentários, então é só escrever aqui. Não esquece também de curtir esse vídeo, de seguir a gente aqui no Instagram, de acompanhar a gente, nossa produção de conteúdos em outros espaços. A gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente tem a página da gente, que é o www.chovendosapos.com.br, tem sempre um conteúdo por lá. E no mais, eu espero todo mundo no próximo conteúdo da gente. Tchau!